Olá pessoal, meu nome é Cássio Pantalhone, eu sou o vice-presidente da área de Digital Experience da Adobe Brasil. Eu acho que o que uma sociedade hiperconectada ganha, em primeiro lugar, é o poder de colaboração em função de termos à nossa disposição informações das mais variadas, de várias personagens que integram esse grande ecossistema que se denomina sociedade digital. Nos negócios, em particular, permite uma velocidade para a economia que é necessária para uma boa economia, né? Fazer girar a economia de uma maneira mais intensa. Só que no pessoal é interessante, eu costumo dizer o seguinte: quanto mais nós nos tornamos públicos em função da hiperconexão, é interessante que mais privado nós estamos, né? Mas privados do quê? Nós estamos privados do tempo, na verdade, de sentir o tempo, né? E com ele tudo que só o tempo proporciona. E eu gosto de usar uma metáfora para isso. É como provar um vinho. Se você for degustar um vinho de fato, você sente o aroma, você sente o desabrochar daqueles flavors, né, dos diferentes sabores que tem o vinho. Você enche a boca com um gole e deixa que as papilas gustativas sintam cada um dos teores desse vinho. O mundo hiperconectado, ele não funciona exatamente assim. É como se você pegasse um copo de vinho e virasse contra a goela, né? Você toma o vinho, sem dúvida, da mesma forma como alguém que está provando um vinho. Porém, a sensação de você ter a experiência desse vinho da maneira mais adequada, ela desaparece, ela se esvanece, né? E esse talvez seja o grande prejuízo que nós temos na sociedade hiperconectada, o prejuízo de não aproveitarmos o tempo para nos demorarmos naquelas experiências que produzem as maiores satisfações. É tudo muito rápido, tudo muito impulsivo. Então, esse eu acho que é o ponto mais importante. Porém, aquilo, né? O que ganhamos, sem dúvida nenhuma, é a possibilidade de estarmos mais atentos a tudo o que acontece e estarmos integrados a uma sensação de pertencimento que, numa sociedade offline, talvez a gente tivesse mais dificuldade de sentir. Pois é interessante que a oferta de dados, do ponto de vista da hiperconexão, ela é um movimento exponencial, porque, na verdade, o grande trait que é desenvolvido é que, de modo a eu alcançar um determinado universo de dados, eu tenho que fornecer dados, o famoso opt-in. Então, esse trade-off, para eu estar acessando uma vasta quantidade de dados e gozar desses dados que estão aí disponíveis, exige que eu entregue dados privados. Como obter esse equilíbrio? Eu diria que esse equilíbrio ele se dará naturalmente em função de que nós estamos caminhando para um modelo de sociedade, principalmente com o 5G, onde nós estaremos, de certo modo, broadcasting o tempo todo alguma coisa sobre nós. E acho que haverá um momento, e já existem pesquisas sobre isso, inclusive, haverá um momento onde nós vamos, digamos assim, experimentar a dificuldade que é lidar com essa vasta quantidade de dados ao mesmo tempo, e isso vai fazer com que nós tenhamos uma desaceleração desse trade, né? O trade será mais filtrado. Até porque é o seguinte, existe um filósofo e cientista que publicou um livro chamado Rethinking Consciousness, que se chama Michael Graziano. Ele comenta o seguinte: o cérebro humano ele não foi desenvolvido para trabalhar multitasking como a gente pressupõe, ou como a geração Z ou os millennials em algum momento celebraram que era uma capacidade que eles tinham, as outras gerações não tiveram. Multitasking não é uma função disponível no cérebro humano do modo como a gente entende. O nosso cérebro foi desenvolvido para peneirar uma vasta quantidade de dados de modo a lidar com uma pequena quantidade deles, e é aquela quantidade de dados pequena que o nosso córtex dedica o ar. Então, o que acontece? Na medida em que esse grande volume de dados que eu quero acessar, ele exige dados privados, digamos assim, vai haver um momento que eu acho que, naturalmente, nós vamos começar a filtrar isso, porque é inconcebível que nós tenhamos um ser humano
mesmo que ele fique 24/7 conectado, capaz de absorver tudo isso e dando dados e cada vez chegando mais coisa para ele. Vai haver um over. Enfim, eu acho que é aqui que vai acontecer esse equilíbrio. Bom, o humanismo digital, ele nasce em função de uma preocupação de vários governos e várias entidades e também vários grupos de cientistas com a relação dos seres humanos com as máquinas, e eu coloco entre aspas aqui, porque máquina aqui deve ser entendido qualquer device que tenha algum tipo de inteligência artificial embarcada, né? A nossa relação com a inteligência artificial nas máquinas, digamos assim, precisa estar pautada por um critério fundamental, que é o critério de que esses devices com inteligência artificial embarcada, ou as máquinas, elas têm que servir aos propósitos humanos e não aos propósitos adjacentes ao humano. E quando a gente fala aos propósitos humanos, a gente tem que incluir ali algumas questões, como por exemplo do nosso próprio ecossistema, o nosso environment, o nosso ambiente, né? As questões climáticas, por exemplo, são questões que devem ser consideradas, né? A questão ecológica deve ser considerada. Nós não podemos imaginar uma sociedade, nós não podemos deixar que isso ocorra, né? Uma sociedade que vá, a qualquer tempo, exigir que nós, cidadãos, vamos servir as máquinas, né? É o contrário, as máquinas deverão nos servir, elas deverão estar aí para nos ajudar. E nesse sentido, essa relação da interação humanos-máquinas tem que ser pautada por princípios éticos e morais muito claros. Porque nunca antes na história da civilização a gente teve tanta preocupação com os vieses. Nós temos que ter em conta que esses bias eles estão presentes e são sim a base de todos os juízos que nós fazemos. Esses juízos, quando desenvolvo algoritmos, eles podem estar embarcados de maneira inadvertida. Se você entrar em algumas máquinas que estão providas de machine learning, eu posso ensiná-las a desenvolver bias. Na medida que eu descubro qual foi as premissas que o algoritmo usou, eu consigo desenvolver bias desses algoritmos e fazer com que eles se comportem de uma maneira inadequada. Os algoritmos, o machine learning, ele não aprende nada sozinho, ele aprende segundo uma função objetiva de quem desenvolveu o algoritmo. Um exemplo bacana disso é a pretensão que nós temos de admitir que algumas máquinas com machine learning, com inteligência artificial, são capazes de criar obras de arte. Elas não criam obras de arte, porque a criação da obra de arte pressupõe uma criação efetiva, não uma reprodução de algum algoritmo. Eu vou dar o conjunto de dados para esse algoritmo que corresponde à minha visão, eu, ser humano, do que é arte. Para um outro indivíduo pode não ser nada daquilo. E a máquina não será capaz de reproduzir fora desse bias que eu tenho aqui. Ela jamais tomará a iniciativa de criar alguma coisa fora do bias que eu dei para ela, porque a função objetivo remete para isso. E aqui é que entra o humanismo digital. Nós temos que ter consciência de quem somos nós e do quão imperfeitos nós somos para não gerar distopias com o uso da tecnologia. Para quem está interessado efetivamente em acompanhar reflexões que tenham substância acerca das tendências da tecnologia, acerca das tendências de liderança, de inovação, de criatividade nos negócios, enfim, da transformação digital, eu recomendo fortemente que vocês acompanhem a MIT.